Pessoal, vamos lá fazer uma cena nice com história. É assim, história parece uma disciplina que só cria dor de cabeça para alunos. Por isso que hoje eu quero pegar na história, fazer uma história que não é dor de cabeça, uma história simples para todos os nossos alunos, todos os nossos amigos, irmãos moçambicanos que não pegam nada de história. Então, vamos começar assim. História econômica de Moçambique. É o que eu quero falar hoje. História econômica de Moçambique. Não é qualquer história, é a história econômica de Moçambique. Então vamos começar assim. Moçambique se localiza na África Austral. Não é? Os primeiros povos de Moçambique foram os Khoisan. Estes eram nômades, usavam instrumentos feitos de pau, pedra, chifre de animais. Depois chegaram a Moçambique os Banto. Estes eram sedentários e já praticavam a agricultura. Os seus instrumentos eram feitos de ferro. E vem a seguir a história de Moçambique diante da globalização. Mas já o aluno, qual é a cena? O que é isso de globalização? Então, globalização é a ligação que um país faz com outros países e ela pode se dar a nível cultural, de comércio, econômico, político. E os alunos também, alguns começam a dizer, mas essa cena de globalização não é novo, teacher. Sim, na realidade, globalização não é uma coisa nova. A globalização é um processo antigo em Moçambique, pois começou no século IX, com a chegada dos asiáticos, os árabes e persas. E no século XV se assiste uma segunda onda de globalização, com a chegada dos europeus, e em particular dos portugueses em Moçambique. Okay? Então, algumas questões que não são faladas. Não se sabe quantos habitantes existiam em Moçambique antes da globalização e nem quando a globalização começou. Então, os alunos também discutem ali. Qual é a cena? Qual era o produto que os árabes vinham procurar aqui em Moçambique? Então, o produto que os árabes vinham à procura em Moçambique era o ouro. O ouro era o produto que os árabes vinham buscar aqui em Moçambique. Então, a globalização precipitou a colonização de Moçambique e os árabes que se instalaram em Moçambique ajudaram na consolidação dos primeiros estados em Moçambique. E quais foram os primeiros estados de Moçambique? Os primeiros estados de Moçambique? São Zimbábue, Muenimutapa e Marave. E a sua base econômica era a agricultura. É só isso. Não precisa ficar de cabeça quente para encontrar os primeiros estados de Moçambique, ok? Então, com a globalização veio também o colonialismo, porque os europeus veio o colonialismo com a globalização. E o colonialismo para os europeus nunca foi mais do que negócio. Quando o professor perguntar aí, define o colonialismo, você diz, colonialismo era um negócio. Os europeus, quando chegaram aqui, para eles o colonialismo era apenas negócio. E para nós, significou sofrimento, dor, né? Então, no século XII, algumas fontes árabes já citavam Sofala a nível do comércio do ouro. Outros pontos citados pelos árabes foram Quirimba, Ilha de Moçambique, Bazaruto e Pemba. Os asiáticos vinham buscar ouro e a aristocracia moçambicana recebia louças. O que é isso? Quer dizer, os asiáticos vinham aqui comprar ouro, à procura de ouro. E os nossos bosses aqui, os nossos chefes locais, os boss, esses em história chamamos de aristocracia, recebiam louças. Outros produtos de troca entre asiáticos e os africanos foram pele de animais, pena de aves raras e depois os escravos. Como podemos ver aqui, pessoal, em termos de valuation, os moçambicanos
sempre saíram a perder diante da globalização. Quais foram os principais entrepostos comerciais entre Moçambique e Ásia, né? Nesse negócio, os entrepostos comerciais, quais eram? Sofala, Ilha de Moçambique, Bazaruto e Pemba. No século XV, os árabes Swahili já comercializavam escravos. O triste é que nem os europeus, nem os árabes nos deixaram um número exato de escravos que adquiriram em Moçambique. O comércio de escravos para os moçambicanos, se trouxe alguma vantagem, essa vantagem só pode ter sido sentida pelos nossos bosses, nossos aristocratas. Não é? Do comércio com os árabes nasceram algumas unidades políticas em Moçambique. Quais são essas unidades políticas? Os sheikados de Quiloa, Quitangonha, Sangais, Sanku, Sultanato de Angoche, e em todos estes a população adotou o islamismo como religião. Outros produtos asiáticos foram tecidos de algodão, linho, estampado em relevo, couro. Outras moedas árabes eram o dinari em ouro, dirham em prata e cheques chamado saca. No século XV, chegaram os portugueses de Moçambique que vinham à procura de... Essa é a questão. O que trouxe os portugueses de Moçambique? Os portugueses vinham à procura de terras e riquezas. Procuravam também mercados abastecedores de especiarias, canelas, piripiri, cravo da Índia, pimento, açafrão, ouro e mais logo depois escravos. Com a globalização e depois o colonialismo, Moçambique passa a ser o reservatório de mão de obra e matéria-prima. Reservatório de mão de obra barata e matéria-prima para os portugueses. É isso que Moçambique era. Reservatório de mão de obra barata e matéria-prima para os portugueses. A riqueza dos aventureiros. A riqueza dos aventureiros. A riqueza dos aventureiros e comerciantes. A riqueza dos aventureiros e comerciantes portugueses despertou o interesse do rei de Portugal. Despertou o interesse do rei de Portugal, que imediatamente passou a financiar as expedições portuguesas. E em 1498, o rei envia Vasco da Gama para Moçambique para fazer a primeira viagem de exploração. A chegada dos portugueses no Índico foi muito desastrosa para os árabes e depois de vários anos de luta com os portugueses, perderam o acesso às fontes de ouro e outras riquezas de Moçambique. A chegada dos portugueses também significou a extinção de muitos estados de Moçambique. O estado de Gaza foi o maior estado que existiu em Moçambique. Então, dentre os estados que existiram em Moçambique, estamos a dizer que o estado de Gaza foi o maior estado. Foi exatamente por isso que os portugueses escolheram esse estado como o primeiro estado a destruir, por causa da Conferência de Berlim. Lá na Conferência de Berlim, um dos acordos era a ocupação efetiva dos territórios. Então os portugueses preferiram destruir esse estado, o maior estado, que começava no Maputo até a província de Manica, em Moçorize. Com os portugueses, 3 ciclos econômicos comerciais foram instalados em Moçambique. O ciclo do ouro, com os Munemutapas, o ciclo do marfim, com os Nhanja, e o ciclo do escravo, de 1750 a 1760 até 1936. Para onde iam os escravos que eram comprados em Moçambique?
ou capturados em Moçambique? Essa é a pergunta que os jovens fazem. Então, iam para as colônias americanas, Ilhas Comores, Mascarenhas, Reunião, Madagascar, Cuba e Brasil. Os principais personagens do tráfico de escravos, quem foram? Os jovens também, às vezes, querem saber quem foram os principais personagens do tráfico de escravos. Então, os principais personagens do tráfico de escravo foram os magistrados coloniais portugueses, os árabes, franceses, ingleses, holandeses, americanos e alguns chefes africanos. O comércio de escravo teve a sua maior expressão em Cabo Delgado, sul do Zambeze e Niassa. Os escravos eram trocados por armas, pacatas espanholas e munições. E os escravos eram capturados nas guerras ou comprados. Foi em 1836 e depois em 1842 que foram os primeiros anos de abolição de escravatura. Mesmo assim, esse comércio de escravo continuou a nível clandestino. O comércio de escravos prosperou tanto que chegou a superar o comércio do ouro. Em 1762 saíram de Moçambique mais de 1.100 escravos. E a partir de 1790 saíam de Moçambique mais de 5.000 escravos por ano. E com a demanda escrava do Brasil e da América do Sul, os números superaram. Infelizmente não temos os dados de quantos mais escravos saíram lá para adiante. Os maiores fornecedores de escravos foram alguns líderes africanos Makua, do Uticulo, de Cambira, Matibani, e as maiores vítimas do tráfico de escravos em Moçambique foram os Makua-Lomé, ou Makua-Lomé. É importante referir que a zona sul de Moçambique esteve muito ligado ao trabalho migratório nas minas da África do Sul. E aí, jovens, essa é a primeira parte da história econômica de Moçambique. Eu vou colocar esse vídeo no YouTube para vocês deixarem o vosso comentário, fazerem a vossa crítica, acrescentar alguma coisa. E vou fazer uma sequência da história econômica de Moçambique até aos nossos dias. Muito obrigado aí, Moçambique. E a pessoal, abraço.